Fala rapaziada, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Bom rapaziada, hoje vamos falar sobre um ponto de partida para compreender o ser. A diferença entre essência e existência em Santo Tomás de Aquino, como vocês já viram no título do vídeo. Bom, para Santo Tomás de Aquino, a realidade não é composta apenas de ideias, definições ou estruturas conceituais. Ela é composta, antes de tudo, por seres que existem. E esse existir não é um dado evidente da essência, mas algo que ultrapassa e fundamenta a própria essência. Com efeito, a mais fundamental pergunta da metafísica atomista não é o que é isso, mas sim, isso existe? E a resposta a essa pergunta exige distinguir com precisão entre o que uma coisa é, que é sua essência, e o fato de que ela é sua essência, entendeu? É meio difícil entender, mas vou tentar explicar aqui de uma maneira. O que é a palavra essência? O que é essência? A essência de algo, para São Tomás, é aquilo que faz com que as coisas sejam o que é e não outra coisa. É a resposta à pergunta quid est, quid est, que é em latim. Ou seja, o que é isso? Por exemplo, a essência de um triângulo é ser uma figura de 3 lados. A de um ser humano é ser um animal racional. A essência é, portanto, o conjunto de princípios formais e estruturais que definem a natureza de um ente. Independente de ele existir ou não, podemos conceber claramente a essência de um unicórnio ou de um círculo perfeito, sem que tais coisas existam no mundo real. A essência por si só é ininteligível, mas não implica necessariamente o existir. Agora vamos ao que é a existência. Já a existência, ou como Tomás chama em latim, o esse, é o ato pelo qual uma coisa está no real. É o que coloca efetivamente fora do nada. Se a essência é o que algo é a existência é o fato de que esse algo é. Trata-se, portanto, de uma realidade não lógica, não puramente conceitual, mas profundamente ontológica. A existência é o princípio mais íntimo e ao mesmo tempo mais radical da realidade. E o ponto decisivo, a existência não se deduz da essência. Ela não é uma consequência lógica do que a coisa é, mas algo acrescido, um dom, um ato recebido. Vamos para a distinção real entre essência e existência. É que São Tomás se afasta decisivamente de Aristóteles e de quase toda a tradição filosófica anterior. Para Aristóteles, ser é simplesmente o ato de uma substância composta de forma e matéria. Ele não distingue com clareza a essência do existir. Tomás, influenciado pela doutrina da criação e pela leitura dos filósofos árabes como Avicena e especialmente Averroes, chega à conclusão de que em tudo que é criado, essência e existência são realmente distintas. Isso quer dizer que, mesmo que uma coisa possa ser pensada em sua essência, isso não significa que ela exista de fato. E mais, o existir não está contido na definição da essência, mas é algo que lhe é conferido de fora, pelo ato puro que é Deus. Agora vamos falar sobre a existência como ato e a essência como potência. São Tomás afirma que a essência, enquanto tal, esta está em potência para o existir. O existir é o ato último que atualiza essa potência, assim como a matéria está em potência para receber uma forma. Também a essência está em potência para receber o existir. A existência, portanto, é o ato por excelência, é o actus insindi, é o ato de ser. Esse ato não é algo secundário ou acidental, mas o mais profundo fundamento de tudo que é. Sem existência, a essência não passa de uma possibilidade abstrata, de um conceito na mente divina ou humana. Somente em Deus a essência é a mesma coisa que a existência. Em todas as criaturas, a composição, essência e existência são distintas, diferentes. Mas em Deus, o ser absolutamente simples, essa distinção não existe. Em Deus, que vamos falar em latim, essentia ist ipsum esse. A essência é o próprio ser. Eu não sou muito bom em latim, mas eu acho que deu para entender. Deus é aquele cujo nome é Eu Sou, em Êxodo 3:14. Ou seja, aquele cuja própria natureza é existir. Ele não apenas possui o ser, ele é o ser por essência, o esse subsistência, o ato puro, em que não há potência, mudança ou dependência. Essa é a razão pelo qual todo ente criado depende radicalmente de Deus para existir, porque somente Deus possui o ser por si mesmo. Tudo o mais é o que recebe.
Vamos para implicações teológicas e espirituais. Essa distinção entre essência e existência tem consequências imensas para a teologia e a vida espiritual, tá? Primeiro, ela mostra que o mundo não é necessário. Tudo que existe poderia não existir. Isso existe porque Deus quis gratuitamente criar. Em segundo lugar, revela que a criação não é apenas o início da existência, mas um ato contínuo de sustentação. Deus mantém todas as coisas no ser. E por fim mostra que a criatura é aquele que é o seu ser absoluto, para retomar a sua plenitude. O homem sabe o que é, mas não é por si mesmo. Só encontrará repouso quando se unir àquele que é por essência. Então, saber e ser, vamos chegar a uma conclusão: inteligência e contemplação, tá? A diferença entre essência e existência em São Tomás é no fundo pela humildade da inteligência humana. Ele nos lembra que, por mais que compreendamos as naturezas das coisas, o fato de que elas são, nos escapa como um mistério e dom. O saber filosófico nos conduz até a porta do ser, mas é o ser como dom gratuito que nos surpreende e nos eleva. E é precisamente por isso que, para os cristãos, a metafísica se torna oração, porque contemplar o ser é, no fundo, contemplar o dom de Deus que continuamente diz: eu quero que tu sejas.